Provérbios 13, verso 3 diz que o que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tende a ter perturbações. Meu irmão, minha irmã, em meio ao ruído ensurdecedor de nossa geração, onde as vozes se sobrepõem umas às outras e cada coração busca ser ouvido mais do que compreender, ecoa suave e firme a sabedoria eterna de Provérbios 13. Isso porque nós vivemos dias em que a pressa se tornou virtude e o silêncio se tornou suspeito. O homem moderno desperta já em meio a um turbilhão de compromissos, de mensagens a responder e cobranças. E aí nós passamos a correr para não ficar para trás, mas raramente sabemos para onde vamos. Esse é o grande problema. Nós falamos muito, mas comunicamos pouco. Ouvimos muito, mas discernimos quase nada. E assim, nessa vida agitada e superficial, muitos perdem a paz da alma, porque não aprenderam a guardar o que sai de seus lábios, nem a vigiar o que se instala em seus pensamentos. Guardar a boca é, antes de tudo, guardar o coração, pois a língua é apenas o eco do que habita nas profundezas da nossa alma. Por isso Jesus disse que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Quando o sábio nos exorta a vigiar as palavras, ele não está falando apenas de evitar o erro verbal, mas de cultivar um espírito de sobriedade e discernimento em meio à pressa que consome o homem moderno. Quantos conflitos, quantas feridas, quantas rupturas poderiam ser evitadas se houvesse o santo hábito do silêncio antes da resposta impensada? Muita coisa seria evitada, não é mesmo? E quantas vezes o ímpeto de ter razão nos rouba o dom da paz? E quantas vezes, em nome da sinceridade, destruímos com palavras o que o amor levou anos para edificar? A geração de hoje é uma geração, eu diria, marcada pela exposição. Tudo é compartilhado, tudo é comentado, tudo é publicado. Há uma ânsia por mostrar-se, por provar-se digno de atenção. Porém, quanto mais se expõe, mais se perde o mistério sagrado da interioridade. As redes, os aplausos e as comparações se tornaram espelhos quebrados que distorcem a verdadeira identidade. E quando o coração se habitua a viver em função da aprovação alheia, ele se torna vulnerável às mais sutis perturbações. E é exatamente nesse contexto que o conselho de Provérbios 13 ressurge como um bálsamo e como uma advertência para nós. O que guarda a sua boca e, por consequência, a sua alma. O que guarda a boca e a alma preserva a própria vida. O que, porém, vive a derramar palavras sem freio, sem controle, cedo ou tarde colherá perturbação, porque não há descanso onde há excessos. Talvez você que agora esteja ouvindo essas palavras, sinta o peso do coração, cansaço de ter que manter uma imagem, de responder a todos,
de acompanhar o ritmo de um mundo que parece girar rápido demais, não é mesmo? Talvez a sua alma tenha se tornado um campo de ruído, onde é difícil ouvir a voz de Deus, mas é justamente nesse lugar que o Senhor quer encontrar você. Não no clamor das multidões, mas no sussurro manso que fala ao coração. O mesmo Deus que criou o universo com o poder da sua palavra é o Deus que nos ensina o valor do silêncio. Foi no silêncio que Elias ouviu o som suave da sua presença. Foi no silêncio, lá no deserto, que Moisés recebeu a revelação para levar o povo de Deus para Israel. Foi na quietude da madrugada que Jesus buscava o Pai, no silêncio. O silêncio, portanto, é a ausência de voz. Não é somente a ausência de voz, mas é espaço sagrado onde a alma é restaurada. E guardar a boca também é escolher o tempo certo de falar e o tempo certo de calar. Há palavras que curam, sim, e há palavras que ferem. Há silêncios que destroem, mas há silêncios que edificam. A sabedoria consiste em discernir qual é qual. Quando o coração está cheio de ansiedade, a língua se apressa em falar. Quando o coração está cheio de fé, a língua espera o comando para liberar palavras. A pressa de falar é sinal de um coração desgovernado. O domínio da língua é fruto de um espírito governado por Deus. O mundo nos ensina a reagir. O Evangelho nos convida a refletir. O mundo grita, Cristo sussurra. O mundo quer impressionar. O reino quer transformar. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, em meio a essa geração de excessos, Deus nos chama à moderação. Ele nos convida a sermos luz, não barulho, testemunho, não espetáculo. Cada palavra proferida tem poder de abençoar ou de amaldiçoar, poder de aproximar ou de afastar, poder de construir ou destruir. A língua pode ser espada ou bálsamo, fogo ou fonte. O que a governa é o nosso coração. E é por isso que o Senhor deseja habitar no nosso íntimo, pois onde Ele reina, há domínio, onde Ele governa, há paz. Quando nós deixamos que o Espírito Santo seja o guardião da nossa boca, as nossas palavras deixam de ser meras expressões humanas e tornam-se instrumentos divinos de consolo e verdade. Mas aí você pode me perguntar: como guardar a boca em um tempo em que tudo nos impulsiona a falar, a opinar, a responder, a reagir? Como? A resposta está na presença. Quando o coração se mantém na presença de Deus, ele se torna sensível ao seu mover. A alma inquieta encontra descanso, e a boca que antes era precipitada para falar, passa a ter prudência. A oração é a escola do silêncio. É ali no secreto que nós aprendemos a ouvir mais do que falar. É ali no secreto que nós entendemos que nem toda resposta precisa ser dada, que nem toda opinião precisa ser dita, que nem toda ofensa precisa ser respondida. O verdadeiro fortalecimento não está em vencer discussões, mas em conservar a paz interior. Quando temos paz interior,
nós refletimos paz para as pessoas com quem conosco se relacionam. O sábio não é aquele que fala bonito, não, mas aquele que fala no tempo certo. O tolo é reconhecido pelo excesso de palavras, mas o sábio pela serenidade de seu espírito. Quando nós guardamos a boca, nós demonstramos domínio próprio. Domínio próprio é um dos reflexos do fruto do Espírito na vida do cristão. Quando nós abrimos a boca sem discernimento, revelamos que ainda há áreas em nossas vidas que precisam ser rendidas ao governo de Deus. A vida espiritual não se mede apenas pelo que nós fazemos, não, mas pelo que decidimos não fazer. Não apenas pelo que falamos, mas pelo que escolhemos evitar falar. Olha, Deus quer restaurar em nós o poder da palavra santa. Ele quer que voltemos a falar com propósito, a edificar com verdade e a consolar com graça. As palavras dos justos são como sementes, podem parecer pequenas, mas carregam em si o poder de gerar vida, e vida com sentido, vida com propósito, vida que tem significado. Uma palavra mansa, ela tende a desarmar o irado. Uma palavra sábia orienta o perdido. Uma palavra de fé reanima o abatido. E quando cada palavra é guiada pelo Espírito, até o silêncio se torna uma mensagem convincente. Há um cansaço que nasce da nossa exposição constante. Há uma solidão que floresce mesmo em meio às multidões digitais. Há um vazio que o barulho não preenche, mas o Senhor continua chamando em meio a tudo isso, com a mesma ternura de sempre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para um descanso que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com o Pai. Quando o coração descansa em Deus, a boca fala com sabedoria. Quando o coração é inquieto, os lábios se tornam instrumentos de confusão. A verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas sim na presença de propósito. E aqueles que guardam as suas bocas, que dominam as suas palavras, que refletem antes de falar, que buscam direção antes de responder, esses tendem a viver em segurança. Isso porque o silêncio, quando guiado por Deus, é um escudo, e a palavra, quando ungida por Ele, é uma espada. Uma geração que vive de aparências precisa reaprender a viver de essência. Uma geração que valoriza o grito precisa redescobrir o valor do sussurro. Uma geração que busca aplausos precisa voltar a buscar o secreto. Precisa procurar ter momentos a sós com Deus em oração. Isso porque é exatamente no secreto, no silêncio, que nascem as palavras que transformam o público. Talvez hoje o Espírito Santo esteja lhe chamando a um novo tipo de jejum. Sim, jejum não de alimentos, mas o jejum de palavras impensadas. Talvez Ele esteja lhe convidando a guardar mais, observar mais, discernir mais. Há vitórias que só são conquistadas no silêncio. Há respostas que só vêm quando cessamos de falar
e começamos a ouvir. Há curas que acontecem quando deixamos de argumentar e passamos a adorar. Guardar a boca é um ato de fé. É confiar que Deus é capaz de falar por nós, defender-nos, justificar-nos, conduzir-nos. Quando o Senhor é a nossa voz, nós não precisamos provar mais nada, absolutamente nada. E nesse descanso está a verdadeira força, a verdadeira motivação para avançarmos na vida. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, se o mundo é movido por pressa, sejamos movidos por propósito. Se o mundo fala por vaidade, falemos por verdade. Se o mundo se alimenta de ruídos, busquemos o silêncio que cura. Que as nossas palavras sejam fruto de corações alinhados ao céu e que nossos silêncios sejam cheios da presença de Deus. E que cada respiração lembre que viver é mais do que reagir, é mais do que respirar, mas é sobretudo discernir o tempo, guardar o coração e conservar a alma. Porque no fim não será a quantidade de palavras que definirá quem fomos, mas a qualidade da presença que carregamos em cada uma delas. Que a sabedoria do alto nos ensine a cada dia a transformar o barulho do mundo em comunhão com Deus. E que quando falarmos, as nossas palavras sejam eco do coração de Deus. Sabe por quê? Porque Provérbios 13, versículo 3, nos orienta que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tende a ter perturbações. Pensemos nisso.